Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar nossa aula número 70 da disciplina de língua portuguesa. Sempre esteja com o seu material em mãos lá quando você for começar a nossa aula, para você anotar os nossos conteúdos no seu caderno, ter ele sempre organizado, ok? Hoje, então, nós vamos estudar um gênero textual. Nós já vimos vários gêneros textuais nas nossas aulas e hoje nós vamos conhecer mais um. É o gênero textual instruções. Vamos ver, então, os objetivos da nossa aula. Conceituar o gênero textual instrucional, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar instruções e compreender a estrutura do gênero textual. Então vamos lá. Gênero textual, instruções. As regras de um jogo trazem o passo a passo de como ele deve ser jogado e suas pontuações. Elas nos ensinam como devemos jogar. Então, quando a gente vai jogar algo que a gente ainda não jogou, não conhece muito bem, a gente então vai ler as regras do jogo. Então lá a gente vai ter quantas pessoas precisam, quem joga de cada vez, quantos são os pontos, quando o jogo termina, enfim, lá nós temos escrito tudo aquilo que a gente precisa para jogar aquele jogo, certo? Um texto, então, que possui instruções, que então são as regras de um jogo, por exemplo, lá a gente tem a instrução de como a gente deve jogar. Então, esses textos, eles têm o objetivo de instruir, ensinar e mostrar como algo deve ser feito, ok? Então, esse é o objetivo do texto instrucional, das instruções, é nos mostrar como algo deve ser feito, como eu devo montar um objeto, por exemplo, comprei um armário, né? Ele veio desmontado, então eu vou lá no manual de instruções para eu ver como que eu vou montar, né? Eu tenho um aparelho novo, não sei mexer, então eu vou ver no manual de instruções. Lá ele vai me mostrar o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Então, o texto instrucional é aquele texto que nos ensina algo, nos mostra como a gente deve fazer alguma coisa. Nas instruções, nós encontramos as ordens das ações que devem ser seguidas. Então, lá a gente tem o que eu faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, assim por diante, como que eu devo fazer cada uma dessas minhas ações. Aqui, por exemplo, nós temos as instruções de como desenhar um ratinho, certo? A gente não tem escrito, mas a gente tem o passo a passo. Então, aqui no primeiro eu faço apenas um círculo oval, né? Aí depois eu faço as orelhinhas, depois eu faço mais um desenho oval menor e assim por diante eu vou seguindo passo a passo as instruções até eu chegar no meu objetivo final, que era desenhar um ratinho. Então esse também é uma forma de instrução, é o passo a passo que eu faço de cada vez até eu chegar lá no meu objetivo. Além dos jogos, existem outros tipos de textos instrucionais. Por exemplo, receitas, então são textos instrucionais, eu tenho passo a passo de como eu devo fazer, qual ingrediente eu ponho primeiro, qual a quantidade de cada ingrediente. Então ele me ensina, ele me mostra como eu devo fazer. Bulas de remédios também são textos instrucionais. Lá eu tenho para que serve, quanto daquele remédio cada pessoa pode tomar, o que pode acontecer se eu tomar demais ou tomar errado aquele medicamento. Então lá eu tenho todas as informações, as instruções que eu preciso naquele medicamento. Os manuais de instruções, até como o nome já diz, né? Instruções. Então ali eu tenho o que eu preciso fazer para construir algo, por exemplo, para montar algo, para jogar, né, um jogo, uma brincadeira, nos manuais de instruções, como um aparelho funciona também. Então, ali eu tenho todas as informações que eu preciso
que vão me ensinar a fazer algo ou vão me dizer como eu devo fazer. Guias também, então ali tem o que eu preciso fazer, né? Um guia de um parque, por exemplo. Então lá ele vai me mostrar, eu quero ir, por exemplo, na roda gigante, então ali no guia eu vou descobrir aonde eu tenho que ir, ele vai me ensinar qual caminho eu tenho que percorrer. Os mapas também são textos instrucionais, lá ali eu vou descobrir, ele vai me ensinar, me mostrar o caminho que eu preciso fazer para chegar em um determinado lugar ou para eu descobrir aonde eu estou. Então aqui nós temos alguns exemplos desses textos, né, que nos ensinam a fazer as coisas, nos mostram a maneira correta de fazer as coisas, ok? Então, os textos instrucionais são simples, eles mostram o que a gente precisa fazer, ok? O texto instrucional, ele utiliza os verbos, que são as palavras que indicam ações. Então, todas aquelas palavras que mostram, né, indicam algo que eu faço ou alguém fez, correr, nadar, estudar, caminhar, cortar, enfim, que tem ações são verbos. Nos textos instrucionais, eles estão no imperativo, é uma forma do verbo, que é uma forma que induz a gente a fazer algo. Então, como que são esses verbos no imperativo? Veja aqui os exemplos. Abra, faça, separe. Então, são palavras, digamos, que nos dão ordens, que dizem o que a gente deve fazer, ok? Então, abra, faça, separe, corte, olhe, aguarde, pegue, jogue, pegue, vá, ande, mexa, misture. Então, são palavras que vão nos indicar ações. Então, sempre no texto instrucional, as palavras vão estar, então, no imperativo. O verbo vai estar no imperativo, que é a forma do verbo que nos diz o que fazer, ok? Então, abra, separe, coloque, enfim, várias ações. Então, esses são os tipos de verbos que a gente vai encontrar nos textos instrucionais. Para facilitar, então, o nosso entendimento, a linguagem do verbo instrucional ela é clara e objetiva. Como o objetivo do texto instrucional é nos ensinar, nos mostrar como algo deve ser feito, ele sempre vai ser uma linguagem bem clara, bem objetiva, ok? Por quê? Porque a gente não pode ter no texto instrucional várias interpretações de uma mesma frase, ok? Nós não podemos fazer de uma maneira diferente aquilo que ele está nos dizendo. Então, ele sempre vai dizer de uma maneira bem óbvia, bem clara o que a gente precisa fazer para que a gente não entenda de uma maneira diferente, ok? Aqui, então, nós vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos o exemplo de instruções de um jogo. Então, por exemplo, lá, siga as orientações de seu professor ou professora para formar duplas. Então, ali já tem siga, é o verbo no imperativo. Leia, olha o verbo novamente, nos dizendo o que fazer. Leia as instruções junto com seu professor ou professora. Preparação. 1. Vá ao final do livro, recorte e monte o dado. Então, vá, né? O que você tem que fazer. Providencie alguns botões para marcar sua posição. Como jogar? Então, vamos para uma próxima etapa. 1. Jogue o dado. O número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está usando um botão. 2. Escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa que inicie com a letra da casa em que você está. 3. Agora é a vez de seu colega. Então, aqui nós temos a instrução de um jogo. Então, a primeira parte, a preparação, o que eu preciso fazer antes de começar a jogar e depois como jogar. Então, observem as primeiras palavras de cada uma, né? Siga, leia, vá, providencie, jogue, escreva. Então, todas elas são verbos no
imperativo. Então, são as palavras, a maneira do verbo estar escrito para nos dizer o que nós vamos fazer. Então, são ordens, né? Por exemplo, que é o que a gente deve fazer. Aqui, então, nós temos o exemplo de instruções de uma receita. Vamos ver lá. Doce de iogurte, então é o nome da receita. O que essa receita faz? Rende 6 porções, tempo de preparo 15 minutos. Então ali eu já tenho bastante informações. Os ingredientes: 2 caixas de gelatina sabor uva, 2 copos de iogurte natural. Então são os materiais que eu vou precisar. Modo de fazer: prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve à geladeira por 2 horas ou até endurecer ligeiramente. Transfira para o liquidificador, junte o iogurte e bata até obter uma mistura homogênea. Coloque em tazas individuais e leve à geladeira por mais 1 hora antes de servir. Então aqui uma receita bem simples, né? Com poucos ingredientes e as instruções, o modo de preparo bem fácil e com os verbos no imperativo, né? Prepare, transfira. Então, são os verbos que nos indicam sempre o que fazer. Aqui, então, exemplos de instruções de como lavar as mãos. Na época de pandemia, né, a gente vê bastante essas instruções, né, nos banheiros públicos, no banheiro das escolas, para a gente sempre lavar as nossas mãos corretamente. Então, tem lá, 1. Molhe as mãos, aplique sabão em toda a sua extensão. Por que é importante ter esses números, né? Para a gente saber a ordem em que a gente vai fazer cada ação, cada coisa precisa ser feita em uma determinada ordem. Então, por isso que nós temos, então, né, sempre 1, 2, 3 e assim por diante. Número 2, esfregue as palmas das mãos sem pressa, contando até 20. 3, ensaboe as costas das mãos, esfregue entre os dedos, embaixo da unha e ao redor dos dedos e polegar. 4, enxague com água. 5, seque as mãos com papel toalha ou toalha limpa e use a toalha e não a sua mão para fechar a torneira, ok? Então aqui nós temos o passo a passo, né, as instruções de como nós devemos lavar as nossas mãos, ok? E quando nós temos então os números na frente, eles indicam a ordem em que nós devemos fazer. E essas instruções estão no verbo no imperativo? Estão, né? Molhe, esfregue, ensaboe, enxague, seque. Então, uma característica bem marcante dos textos instrucionais são esses verbos no imperativo, né? Para nos mostrar, nos indicar o que nós devemos fazer. As instruções nos ajudam a realizar tarefas, receitas, jogos, construir coisas e muitas outras atividades. Então, lá vocês vão fazer uma atividade, né? No final da aula vocês fazem uma atividade. Lá vocês têm as instruções do que vocês devem fazer, certo? Então, também é uma forma de instruir, de mostrar, de ensinar como algo deve ser feito. Quando queremos aprender a fazer algo, podemos pesquisar, procurar instruções sobre ele para conseguirmos fazê-lo. Então, eu quero, por exemplo, fazer um bolo de chocolate. Eu não sei os ingredientes, não sei o que eu faço primeiro, então eu posso pesquisar uma receita que é um tipo de texto instrucional para eu conseguir fazer aquilo que eu quero. Ah, mas eu quero construir um carrinho com materiais recicláveis, por exemplo. Então, eu posso pesquisar lá uma instrução como eu posso fazer o meu carrinho com materiais recicláveis. Enfim, várias outras atividades, né? Montar um móvel, por exemplo, aprender a utilizar algum objeto eletrônico. E aí a gente vai procurar, né, esses textos instrucionais, que muitas vezes já vêm, né, junto com os objetos. Ok, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse gênero textual. Tenho certeza que vocês já viram o manual de instruções por aí, certo? Mas que talvez não imaginavam que ele é um gênero textual também estudado na língua portuguesa. E tem algumas características bem específicas, bem próprias dele.
Se ficou alguma dúvida, volte aos nossos slides, assistam nossa aula novamente e depois realizem com bastante atenção e capricho a nossa atividade sobre a aula de hoje. Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!